O dia que a Lara me marcou a primeira vez, que eu disse lá da enxurrada de gente chegando, né? Dos amigos chegando, foi por conta desse livro. Tá aqui na caixa, depois eu mostro pra vocês. Que ela leu e falou assim, eu tinha lido o Rand, alguma coisa assim, mas comece por esse. Eu falo, cara... Isso, pega ele aí, que eu vou contar isso. Foi o que eu fiz esse livro, a gente pensou esse livro, a equipe trabalhou nesse livro, porque tem uma equipe de colaboradores, para isso, ou seja... para trazer um pouco mais assim do dia a dia dessa filósofa, dos seus conceitos, e depois, me interessei, eu vou a ela. Então, porque ela mesmo fez isso. O esquema dela é o seguinte, ela viveu aquela ameaça soviética, ela viveu a Rússia naquela época da socialização, ela teve a farmácia do pai dela invadida e de repente alguém chegou lá e falou, pronto, agora não moram só vocês aqui, mora mais essa galera aqui. Ela viu isso. E aí ela escapou de lá e foi para os Estados Unidos numa saída para estudar. E chegando lá, ela chega nos Estados Unidos, ela tá bem naquela época da crise de 29 e tal, e ela tá vendo que eles estão pendendo pro lado da ideia do que ela tinha acabado de fugir. E aí ela diz, puta, eu fugi de lá, eu sei que eles estão fazendo cagada e eu queria que eles me ouvissem, mas eles não vão me ouvir. Como filósofa, ou como a pessoa que tá dando a letra, eles não vão me ouvir. Então, ela mesma fez isso que nós estamos falando aqui, que ela falou, cara, eu vou escrever histórias. Eu vou ser ouvida escrevendo histórias. Então, a primeira vez que eu li uma história que ela escreveu. Só que como escritora, ela é ruim demais. Ai, você não acha? Vamos dizer assim, não é um Machado de Assis. Gente, são 3 páginas para descrever um prédio e eu tô lá lendo e falando, mulher, por que você não resumiu em uma janela? Então, assim, mas ela vai lá e escreve. E aí, assim, olha, como ela não falava inglês muito bem, ela chegou lá nos Estados Unidos para aprender, mas ainda, além da literatura dela não ser rica, os personagens são quase que pastelão, sabe? Eles são... Mas você vai lendo aquela história e você vai identificando que cada personagem é um ponto do que ela quer passar. E aí foi justamente assim que ela conseguiu ser ouvida. Ela escreveu história, e a história foi ouvida, e a galera olhava a história e falava, esse personagem aqui, ele tem uma atitude que eu acho que eu concordo, hein? Tem filosofia ali no meio. Então, ela achou uma forma inteligente de fazer as pessoas entenderem o ponto filosófico dela. Então, quando eu caí no livro dela primeiro, eu sou apreciadora de boa escrita, não me apaixonei perdidamente. Porque, como eu disse, ela é um pouquinho limitada na criação. Você caiu no livro dela primeiro? Aí eu ganhei. A Revolta de Atlas é famosíssimo, então... Mas em que momento você... Clássico. Depois da Bíblia, se não me engano, é o mais vendido nos Estados Unidos. Ele é o segundo livro mais influente na cultura americana depois da Bíblia. Por que, assim, mas é um calhamaço aqui no Brasil, eu só ouvi falar... Cara, Amy, o problema é que a gente vive num país coletivista. A gente vive num país que, historicamente, abraçou pautas totalitárias, intervencionistas, pautas paternalistas, populistas. E a Rand é o oposto Ela é o de tudo oposto isso. de tudo isso. Então, quer dizer, houve um planejamento nacional para que essa literatura, para que esses livros não estivessem nas universidades e tudo. E é uma mulher. A gente sabe pouco de mulheres, né? Que pensadoras, e aí você fala assim, não, porque tem que ser... Qualquer professor universitário conhece... Não conhece. Não conhece, não sabe nem do que tá falando. Não tem ideia. Então, assim, agora... E aí eu tenho que tirar o chapéu pra Lara. A Lara se tornou a maior divulgadora da Ayn Rand no Brasil. Ela tem uma rede extraordinária. Esse livro virou best-seller muito por conta da Lara, que tá sempre citando esse livro e tudo. E esse outro aqui, eu coloquei a Lara ao final com um epílogo, né? A Farmácia de Ayn Rand, que é desse ano. Tá bem legal. Como uma forma de homenageá-la pelo trabalho que ela faz, porque, cara, é um legado. É um legado. Muda a vida das pessoas. Você não lê Rand e sai igual do outro lado do rio. Como. Não tem como. E aí, te digo mais. Porque daí, então, assim, a pessoa que não conhece, não leu, não vai primeiro na Nascente, não vai primeiro na Revolta de Atlas. Que vai primeiro, achar, né? Não vai. É o que eu falei, vem primeiro nesse aqui. Porque esse aqui é o Denis falando dela. Aí eu digo mais, agora eu não sei se eu já te contei isso que eu vou dizer agora, mas assim, quando eu dou isso aqui pra alguém e eu falo pra ela assim, não, vou facilitar mais ainda. Eu falo, pula essa primeira parte, da biografia. que é a biografia dela, pula, e vai direto ali nas ideias. Que daí eu digo pra pessoa, quando você lê tuas 3 ideias, você vai falar,
quero ver a história dela, hein? Aí você volta aqui na biografia dela, porque comigo foi assim. Eu abri, porque geralmente, uma dica, por sinal, muito boa, sempre antes de ler um livro, eu leio tudo que tem em volta dele. Então eu leio aqui, eu leio aqui, eu leio aqui. Isso eu faço também. Antes de começar, porque daí você já vai entrar na história já sabendo que... Então assim, aí depois você vai lá nos capítulos, e aí você lê a cara do capítulo. Se você não tá muito afim do livro, vai primeiro naquele que te interessou, porque daí você vai querer o resto. E aí, depois que você senta com isso aqui, cada página é uma pancada no teu queixo, é uma nossa, é pau. E aí você vê a cena que a gente vive aqui. Que aí você fala, caramba, a gente tá muito louco, a gente tá pensando muito errado, a gente tá lutando contra a natureza das atitudes humanas. Então, uma das coisas que a Range defende muito como base do pensamento dela é o egoísmo racional. E a gente foi treinado e aprendeu a achar que egoísmo é uma coisa ruim, que deve se evitar, e que altruísmo é uma coisa maravilhosa que deve se fazer. Exatamente. Acontece que não é natural para nós.